galera que tá aí fora, que tá acostumada. Porque, assim, não sei, né? Mas quando eu era criança, a gente tinha uma postura mais omissa. Assim, a Uhum. gente não tinha esse ímpeto, né? Essa coisa do galerinha que tá vindo agora. A gente tá ensinando eles que eles vão exigir respeito. É, Sim. E nada menos que isso. é, Então, assim, a gente tá educando as nossas crianças para enfrentar os racistas. isso aí. Se prepare. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do Segredo do Começo, onde cada jornada começa com uma ideia. E esse mês de julho está super especial. Você já deve ter conferido que o nosso episódio anterior foi maravilhoso e estamos aqui trazendo uma outra mulher com uma história inspiradora que vocês vão amar. E eu estou aqui mais uma vez com a minha parceira Idalina Miranda. Tudo Eu bem, de Ida? novo. Sempre ela, ainda bem. Tudo bem, amiga Tudo linda? jóia, tudo mara. Ô, gente, o coração tá quente, hein? Julho das Pretas, vocês já viram o primeiro episódio, que coisa mais linda. E hoje vai ser maravilhoso de novo. E lembrando que nós estamos num mês de comemoração, aproveitando o Julho das Pretas, onde a gente se comemora Teresa de Benguela, mulheres pretas latino-americana e caribenha, e também comemorando um ano do Segredo do Começo. Então é muita celebração, né, não, Ida? Sim. E olha, nessa comemoração de um ano, a gente não fica só no podcast, não, tá? Acompanha nossas redes sociais, que a gente vai colocar muita coisa lá no Instagram. Uhum. E a gente também vai ter uma noite de gala, não é mesmo? Verdade. Ó, Pensa. tudo vai sair lá no nosso Instagram. Então sigam o nosso perfil, que a gente vai colocar todas as novidades lá. 25 de julho promete. Aguardem. Empreendedora preta. Segura aí. Ida, quem que está conosco hoje aqui nesse episódio maravilhoso? Ô, gente, mas hoje tá muito chique esse negócio aqui, tá muito lindo. É claro que eu vou de colinha, porque essas mulheres que chegam aqui têm um currículo assim que não dá pra invejar, não dá pra Extenso, gravar. né, Ida? Extensa. Então, hoje, com a gente, Aniele Carla Cassimiro da Silva. Muito bem-vinda, Aniele. Obrigada. Bem-vinda, tudo bem? Tudo certinho, vocês? Tudo jóia. Fique à vontade, estamos aqui para esse papo gostoso, tá? Só vou aproximar um pouquinho o seu microfone para poder sair o áudio aí legal. E tá eu vou bom? arrumar o meu também, vou Isso. aproveitar para arrumar o Para meu. que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, o áudio sair, ó, bacaninha. Niele, e aí, como é que você está? Ela gosta que chame de Anne, então Anne para os íntimos aqui, né? Como é que tá? Tudo bem? Tudo caminhando bem, a vida fluindo, né? A gente se redescobrindo no caminho e aproveitando as mudanças que chegam, né? E a Isso gente tá ao mesmo. passo e o A chega gente até teve uma né? alegria, né, bacana de conhecer a Aniele numa roda de conversa que nós tivemos no Instituto Baobá sobre a Comissão de Saúde, né? Sim. Então foi uma alegria muito grande poder conhecer a Aniele. E ela está aqui com a gente hoje para trazer um pouquinho da sua história e também da sua atuação. Sim, antes disso, vamos lá. Ela falou de mudanças porque ela é do Rio, do interior do Rio, e mudou para o interior de São Paulo, né? Por isso que você tá falando de mudança. Sim. Aí a gente vai chegar lá então, mas vamos lá primeiro. Ó, a Anne, tá A bom, Anne. gente? A Anne A é de Anne. casa. A Anne é educadora, pedagoga, formada em pedagogia, em educação em direitos humanos, educação para a diversidade. Ela faz parte da comissão de educação do Instituto Baobá, que nós também estamos lá na Comissão de saúde. Saúde. E também do Quilombo Clube dos Palmares. E para encerrar, essa é a cereja do bolo. Anne é modelo plus size, mas não encerra nada. Mentira, eu tô esquecendo de um detalhe. Muito importante, inclusive. que vem lá acima de qualquer coisa. Anne é mãe do Luiz Felipe, Miguel e da Pérola. Sim. Você foi mãe bem jovem, né? Sim, eu engravidei do Luiz Felipe quando eu tinha 15 anos. E com 16 anos ele nasceu. Quando eu tinha 16 anos, eu E tive dos meu outros primeiro dois? filho. O Miguel nasceu, eu já tinha 23 anos. E a Pérola, quando nasceu, eu tinha 26 anos. Olha só. Então foi uma trajetória, né? A maternidade traçada aí desde muito cedo. E educadora, né, Anne? Sim. E aí, já entrando nessa seara, como que é você, educadora, né, tendo assim seu ofício aí, e também sendo mãe, como
que separa essas duas partes ou não separa? Não separa, não tem como separar, né? São partes que me integram, assim, e elas caminham juntos e Uhum. elas fazem parte de quem eu sou. Não tem como separar. Quando eu vou planejar algo para as crianças, eu trabalho atualmente com educação infantil, a Pérola que faz os testes, às vezes as ideias vêm da Pérola, o Miguel também gosta de participar desse processo. O Luciano já é um adolescente, então ele fica mais ali de olho, mas não separa, não separa, são Tá tudo partes. junto, né? E Caminham precisa estar, né? Sim. Precisa estar. Já que não separa, então como que se encontra essa mulher, professora, mãe, modelo plus size, todo nesse contexto? Como que caminham juntas nessa trajetória? Então, como eu falei, essas identidades, elas me formam, né? Eu sou hoje a Anne por conta dessa trajetória, né? Da criança negra, da mãe na adolescência, e aí uma servidora pública que chega à educação, e aí dentro desse contexto entende que o racismo começa a atravessar ali as crianças desde muito cedo, e aí eu faço essa junção, né? E aí, para além disso, a questão da moda, né, de ser modelo plus size, ela integra tudo isso, fazendo com que eu entenda a questão da representatividade e de como estar dentro desses espaços e ocupar esses espaços para além da sala de aula faz com que outras pessoas olhem e possam se imaginar também dentro desse lugar. Então, elas se conectam dessa forma. Muito bacana. E você, enquanto educadora de crianças, como que você começa a caminhar nessa educação antirracista com eles? Como que eles acolhem? Porque são crianças. Sim. Então você usa técnicas dinâmicas para poder transmitir para as crianças, ensinar? Então, com a educação infantil, a educação antirracista, ela vem ali através das mostras, né? Então, o que eu vou mostrar para essas crianças? Que existe protagonismo negro na literatura. Eu vou mostrar para essas crianças que existem cientistas negros. Eu vou mostrar para essas crianças que dentro das possibilidades que elas podem imaginar, tem pessoas que se parecem com ela. Uhum. Então, e através até do próprio corpo, né? Enquanto professora preta dentro de uma sala de aula, é mostrar para essas meninas e para esses meninos que se eles quiserem, eles podem. E aí eu não posso deixar de falar de uma professora que eu tive no segundo série do ensino fundamental, que é a tia Mônica, carrego comigo, porque era uma mulher preta. E através desse olhar diferenciado que ela teve para mim, e me entendendo como potência dentro daquele espaço, foi onde eu comecei a me enxergar também como potência. Então eu quero ser também essa tia Mônica ou a tia Anne na vida dessas crianças que estão chegando agora. Ô, Anne, você falando sobre isso, né? A minha filha Flor de Maria, preta, que eu sempre carrego, Florzinha comigo. Lindíssima. Como que é para as crianças quando eles olham você na sala de aula, preta? Como é que é isso? Então, aqui no estado de São Paulo, né, como eu sou do Rio, lá a gente acaba tendo um pouco mais de pessoas pretas Sim. em todos os espaços, vamos dizer assim. Não que exista uma representatividade muito grande, mas quando a gente compara com o estado de São Paulo e com o interior Muda. do estado de São Paulo, a situação muda. Então, assim, às vezes o primeiro olhar é um de espanto, Uhum. sabe? E até a questão das próprias famílias entenderem e aceitarem, sabe? Mas para as crianças pretas é um olhar diferente. A gente tava falando sobre Eles isso. têm eles olham com um olhar do eu te reconheço e eu me reconheço em você. Existe algo em você que se parece comigo. Aham. Então faz toda a diferença no processo de educar, de ensinar e de cuidar. Ai, que bonito. Você tá falando de famílias, geralmente as famílias, as mães, as avós, as responsáveis por essas crianças, não estão numa posição como a sua. Tá lá trabalhando como doméstica, em qualquer outro, porque é minoria, né? Nós estarmos nessas posições. Você enfrenta barreiras, você enfrenta desprezo por conta disso? Como que você trabalha isso com os pais, com os responsáveis? Então, geralmente no meu primeiro contato com os pais, eu procuro deixar muito claro o que eu tô ali para fazer e demonstrar para eles ao longo do dia a dia que eu vou fazer com excelência. Sabe? Ganhar a confiança deles para eles entenderem que eu entendo que aquela criança é o amor da vida deles. É o tesouro, é o que eles têm de mais precioso e eu vou cuidar com esse olhar. Então, a partir desse respeito, sabe? Eles entendendo que eu tô ali para fazer o meu trabalho e que eu escolhi, e aí isso muda tudo. Quando eles entendem que eu escolhi estar ali e que eu não estou ali só porque foi o lugar que me coube. Não, eu escolhi estar ali. Então, essas famílias, elas, nesse primeiro olhar, dá aquele estranhamento, porque eles não estão acostumados a ver, né? Uma pessoa preta num lugar, né, de autoridade, vamos dizer assim, né? Mas quando eles começam a ter esse contato mais próximo e entender o que eu tô fazendo ali, aí a situação muda.
E até um Uau. espaço que a gente fala de liderança. E aí, pegando até esse gancho, quando a gente tem uma professora que ocupa esse espaço de líder numa sala de aula, e eu, como tenho a minha filha, que também é preta, mas com um tom de pele mais claro, mas que tem o cabelo mais característico, né? Pensando em formas, que já traz já um certo preconceito. E aí, quando eu me deparo com uma professora que é branca, que talvez não vai entender muitas coisas que ela vai passar, eu sempre tenho a preocupação de falar com essa professora. Eu falo, olha, ela tem uma questão com o cabelo, a questão da validação. Como que é para você no dia a dia, tendo uma mãe que tem a filha preta, ela se sente mais à vontade de trazer essas questões para você também? Porque talvez se a Flor de Maria tivesse uma professora preta, eu nem precisaria falar. Porque ela ia entender, muitas das vezes, o que a Flor de Maria iria passar na sala. Mas como ela não tem, eu fico preocupada o que ela vai enfrentar no dia a dia em sala de aula, então eu já me antecipo para falar. Então toma mais cuidado, se talvez ela passar por alguma situação, acolhe para mim, por favor, porque é difícil. Como é que é isso para você no dia a dia? Se relacionar com mães brancas e mães pretas, trazendo todo esse contexto que a gente sabe o quanto que isso traz essa questão desse racismo que muitas vezes é muito sutil no dia a dia, pensando até em crianças. Sim. Então, quando eu olho para a Pérola é uma menina negra também de pele mais clara. E a minha preocupação em relação a ela na escola sempre foi essa. E às vezes até uma professora negra ela não vai ter esse letramento, Uhum. sabe? Então, de uma forma assim, muito educada, eu vou deixar claro para essa professora que eu sou uma mulher preta, que eu sou uma mãe preta, mãe de uma criança negra e que eu conheço os direitos da minha filha dentro daquele espaço. E eu sempre converso muito com a Pérola. Muito com a Pérola, tanto que já teve vezes ela falar assim: ah, a tia falou que eu sou moreninha. E aí, E aí, como é que essa mãe recebe isso? respira, que agora não é com a Pérola agora, Anne. Você precisa, né, conversar com essa professora e explicar para ela, para tentar entender de onde ela tá tirando isso, porque às vezes as pessoas não são obrigadas a saber, Sim, não né? são. A gente não vem, são. o racismo ele vem atravessando essas estruturas sociais desde muito, 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 muito tempo atrás. Então essa professora entender que eu não tenho problema dela chegar para mim e falar assim, olha, eu não sei como falar, eu não sei como fazer, sabe? E eu vou dizer, eu tô aqui. A gente vai caminhar junto, mas você precisa ter esse interesse. Para além disso, qualquer coisa que fuja ali do que eu ensino para a Pérola ou do que eu acredito, a gente vai entrar nas vias ali que cabem, seja judiciais, seja ali conversar com a gestão, para a gente tentar aliar. Eu acredito muito no respeito. Hoje em dia, como é que tá essa questão do letramento para educadores? Então, agora a gente tem avançado bastante, né, com a questão das políticas públicas, né, a PNEC é uma política que está fomentando muito essa formação e acaba que é muito contraditório, porque a gente tem a Lei 10.639, que é de 2003. E essa lei, ela já diz que a gente tem que trabalhar a cultura afro-brasileira, africana, indígena, quilombola, dentro da educação. E aí eu preciso criar uma política pública 20 anos depois para obrigar estados e municípios a cumprirem uma lei federal. Porque não estava acontecendo. Não estava. As pessoas acham, não, é só mais uma lei. Não é. E ainda tá acontecendo na prática? Então, a gente está caminhando a passos Né? lentos. Esse ano, principalmente, eu senti assim, uma aceleradinha em algumas coisas, mas a gente sabe que envolve verba. E aí, quando envolve verba, os municípios e as lideranças políticas elas acabam se movendo com interesse, né, na parte financeira, mas a sociedade acaba também lucrando com isso, porque o conhecimento ele acaba se difundindo, então tem gerado muitas discussões, muitos debates, muitas atividades mesmo voltadas para educadores. Tem sido bacana, tem sido bacana. Tá caminhando, você tá vendo Sim. aí um movimento acontecendo. Sim, tá. Isso é legal. Tá caminhando. Anne, você falou um pouquinho sobre ser antirracista. Foi um papo que a gente teve agora há pouco também. Como que você caminha com isso com os professores, já que o branco não tem obrigação de saber, mas ele estar aberto para aprender e depois transmitir o que ele aprendeu, é só isso que a gente quer. Sim. Então, é uma situação complexa, né? Conforme você disse, as pessoas elas não sabem. E muitas não querem nem saber. Essa é a verdade. Então, o meu posicionamento dentro dos espaços que eu ocupo
é de, através da minha prática, demonstrar o que eu, enquanto uma mulher preta, espero que essa pessoa branca, o comportamento que ela tenha com essa criança preta. Uhum. Então, dentro das reuniões de formação que a gente tem entre a gente, sempre vai haver a pergunta, tá, qual é a cor da criança que ocupa o cantinho do pensamento? Porque às vezes essa pessoa não tem noção, ela simplesmente pega esse corpo preto e coloca ali. Qual é a criança que tem direito ao protagonismo dentro das suas atividades? Quem faz as atividades primeiro? E quem é que fica por último? Sabe? Qual é a criança que quando chora, eu olho para essa criança e eu acolho o choro dessa criança? Qual é a cor dessa criança? Qual é a cor da criança que se cair, eu vou pegar primeiro? Sabe? E aí, dentro desse espaço, fomentar essa reflexão é onde dá o estalo tipo, meu Deus, eu tô sendo racista. E não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Mas eu costumo dizer que para nós, pessoas pretas, também não foi fácil. Nada fácil. Não tá sendo até hoje, né? E você falando, eu até me emocionei, porque faz a gente se lembrar, né? Do que a gente passou. Do que a gente passou, né? Então, e aí a gente realmente não quer que os nossos filhos também passem por isso, né? Então, é muito forte imaginar isso para uma outra pessoa, ainda mais para uma outra criança, né? Que tá ali se desenvolvendo, redescobrindo na sua vida e já ter que lidar com essas dificuldades, com esses desafios. E aí, falando sobre isso, como que você lida e como que você enfrenta, né? Tendo 2 meninos e uma menina, como que é a educação em casa para cada um deles? Porque é diferente também. Sim. Como é que é? São contextos diferentes, idades diferentes. E assim, a gente às vezes esquece de pensar, por exemplo, a mãe que eu fui quando o Luiz Felipe era criança não é a mãe que eu fui quando o Miguel era criança. E não tá sendo a mãe que eu tô sendo com a Pérola, porque a gente muda também ao longo Sim. desse processo. Então, com o Luiz Felipe foi um pouquinho mais difícil, principalmente essa questão racial, porque eu venho, né, de um relacionamento interracial. Então, a família do meu ex-esposo é uma família branca. Uhum. E aí, o meu filho, ele não entendia. Por que que ele não se parecia tanto com eles? Por que que o cabelo dele não era liso? E aí, sempre trabalhando com ele essa questão da autoestima, sempre trazendo ele para perto e mostrando para ele que existe, sim, referências de pessoas lindas, pretas. E hoje ele tá aí, um negão de 16 anos, Olha! com Black Power. Que legal! E assim, olha no espelho e fala, nossa, que preto lindo. Ele se acha. Sim, e o Miguel, já em contrapartida, o cabelo do Miguel, ele não é um cabelo crespo, Aham. tão crespo. E o Miguel fica desestruturado, porque ele queria o cabelo igual ao do irmão, Ai, sabe assim? E aí vem a Pérola, né, que aí muda todo. Por ser uma menina, acaba tendo essa questão dela me Sim, olhar mais. também, te ter como Então, referência. exatamente. Então, assim, cada passo, o jeito que eu me olho, o que eu falo sobre mim, a forma como eu me visto, a forma como eu me comporto, pra ela faz muita diferença. Ô, Anne, hoje você é uma educadora, mas você passou pelo EJA. Quando você engravidou, Sim. precisou parar e passou pelo EJA. Foi bem isso. Eu conheci o pai do... Ai, desculpa. Não, Conheci imagina. o pai das crianças, eu tinha 14 anos. E aí, com 15, né, como eu falei, engravidei. Com 16, o Luiz Felipe nasceu e ainda estava no ensino médio. E eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu consegui concluir aquele ano por conta da ajuda dos professores. E aí, eu fiquei 1 ano sem estudar, era no regular. E logo, quando o Luiz Felipe ele fez 1 ano, eu falei, preciso voltar. Só que eu não tinha disponibilidade durante o dia. E aí eu queria acelerar aquele 1 ano que eu perdi, né? Na verdade, não foi uma perca, foi um investimento, mas eu deixei de estudar durante aquele ano. E aí foi onde eu ingresso na EJA. E é fantástico, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou uma aluna egressa da EJA. A minha formação do ensino médio, ela é pautada nos princípios da educação para jovens e adultos. Com muito orgulho eu digo isso. E a Anne também traz essa questão de ser uma modelo plus size, né? E isso é muito interessante porque, como ela falou, de autoestima, de a filha menina, né, que tem toda essa característica. Como que é pra você hoje entender se você também recebeu toda essa autoestima na sua infância também e como que você depois sendo modelo tem essa experiência e tendo a sua menina hoje, como que é isso pra você? Porque em relação ao episódio anterior que nós tivemos, a Yara, que foi um episódio também maravilhoso, se você não assistiu, assista, que tá aqui na nossa playlist. A Yara já veio de um contexto também, onde ela recebeu uma educação muito voltada para isso.
autoestima, você tem que estar sempre bem vestida, sempre arrumada. Como que para você foi essa construção durante a sua infância? E aí você estava inserida no ambiente também, modelo. A aparência, ela é muito importante. Como que você enxerga isso? Então, eu venho de uma infância, eu sou uma criança de quintal, sabe? Uhum. Então, é aquela criança de quintal de vó. Então, tinha minha mãe, tinha minha avó e tinha outras famílias no quintal. Não tinha muito essa preocupação. A minha mãe, ela não tinha tanta preocupação com isso. A minha mãe estava preocupada em fazer a gente sobreviver, Uhum. sabe? Então, a única coisa que para ela, que era o que ela conseguia fazer dentro desse contexto da autoestima, era a questão do cabelo. E, na verdade, eu acho que nem era só pela autoestima. Era a preocupação de como nós seríamos recebidos do portão para fora. Ah, tá. Então, a gente passou uns perrengues, passou uns negócios no cabelo, sabe? Quem nunca? Quem não? Gente, e hoje ela entende, né, que embora foi o melhor que ela conseguia fazer, é uma violência, né, com as crianças. E hoje, dentro desse contexto da moda plus size, me entender como um corpo fora do padrão do que eles esperam, o meu posicionamento ali é questionar. Por que demoraram tanto tempo para abrir a porta? Uhum. Por que demoraram tanto tempo para prestar atenção enquanto a gente caminhava? Sabe? E hoje pra Pérola, ela tem uma outra criação. E ela ama o black dela, ela ama trança e ela quer usar as roupas coloridas. Porque ela se entende como uma menina linda, do jeito que ela é. E é um trabalho de construção mesmo, né, que é feito. E ele tem que continuar, porque ela vai passar por todas essas fases. E é importante ela ter essa identidade forte já desde esse começo, porque o que ela vai enfrentar aí com uma vida adulta, a gente sabe que o desafio também ele é muito grande e isso continua. Então é legal ter essa sua experiência que você traz para poder educá-los de uma forma também com empoderamento, né? Sim, e assim, a galera que tá aí fora, que tá acostumada, porque assim, não sei, né? Mas quando eu era criança, a gente tinha uma postura mais omissa. A Uhum. gente não tinha esse ímpeto, né? Essa coisa do galerinha que tá vindo agora. A gente tá ensinando eles que eles vão exigir respeito. Sim. E nada menos que isso. É. Então, assim, a gente tá educando as nossas crianças para enfrentar os racistas. Isso aí. Se preparem. A gente tá falando. A gente tá falando. Eita, tá querendo ir embora. Ele tá. A gente tá falando sobre racismo. Você tem alguma imagem? Você lembra de algum fato que tenha sido muito marcante pra você? Nem falo da infância, falo agora mesmo, assim. Atual, Porque né? a mim, Sim. Porque a gente tá em ambientes que não tem muito preto, se você for olhar, ainda mais você vindo pra cá, pro interior de São Paulo. Tem algum momento assim que te marcou muito? olha, deixa eu pensar um pouquinho. Porque a gente sempre vem, né, carregada de atravessamentos. Quando eu cheguei aqui no estado de São Paulo, quando eu vim trazer a documentação, na verdade, para a prefeitura de Cruzeiro, né, que é o município que eu trabalho, e a primeira coisa que eu fiz foi ir no centro da cidade. E eu fui fazer aquele teste do pescoço, né? Aham. E aí eu perguntava, cadê os pretos desse lugar? Onde estão os pretos desse lugar? E aí, naquele momento em que eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e eu não via ninguém parecido comigo, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E aí me marcou muito quando eu vou para a escola onde eu fui atribuída, que era uma escola na Zona Leste, era uma escola periférica. E aí, para onde eu olhava, tinha preto. Uhum. E aí eu entendi que dentro daquele contexto, não sei se pelo poder público ou se pelo sistema em si falando, existia um lugar delimitado para quem era negro dentro daquela cidade. E aí ali o que me marcou foi do tipo, tá, a gente vai ocupar esses lugares e a gente vai juntamente com essas pessoas se formar e nos preparar para a gente sair dessa, né, da zona periférica e ocupar o centro. Um adendo é que a gente tá numa região de economia cafeeira. Sim. Então, quem mandava aqui, quem tinha tudo aqui eram os barões e a gente trabalhando, os nossos, né? Os nossos antepassados trabalhando. Então, aqui reina muito... Eu esqueci o nome que diz, mas esqueci o nome, tem um nome certo. Mas são aquelas coisas que vão passando de família para família.
Ah, tá. Na região toda, Guará, Silveiras, Vale Histórico, Vale do Paraíba. Então, quando tem um preto em ascensão, um preto que conseguiu estudar, realmente é minoria. Então, o teste do pescoço para cá vale muito mais do que... Só que, ao mesmo tempo, o que me dá esperança, o que deixa animada, é ter uma Anne, é ter uma Edi e é ter uma Idalina. Porque, assim... E a tem minha- uma Yara também. e a Yara. Porque, assim, a minha mãe lá foi lavadeira, foi doméstica a vida inteira. Mas a minha mãe sempre incentivou a gente a estudar. Tanto é que eu e meus irmãos somos em 6 e quase todo mundo tem ensino superior lá. Então, porque a minha mãe falava assim: o que eu não tive, eu quero que vocês tenham, vão estudar. E isso é um exercício que. Se as nossas mães precisaram fazer isso, hoje a gente já está aqui, a sua vai estudar porque você tem conteúdo para incentivá-la e não porque seria um meio de sair desse cenário. Então, de certa forma, assim, por mais que a gente veja tudo isso que acontece, é animador o cenário. Você consegue ver assim? Sim. Eu esperanço todos os dias e eu me Isso. alegro quando eu olho para o passado e eu entendo que hoje a gente tá de pé porque a galera que estava lá atrás não desistiu. Isso. E eu consigo ver a galera do futuro voando, reinando, porque hoje a gente resiste. E a gente resiste sorrindo. Que coisa mais linda que isso? A galera que tá chegando agora, as crianças, olharem pra gente e encontrar alegria no nosso olhar, Uhum. encontrar esperança, encontrar vontade e eles saberem que eles não estão sozinhos. Isso me move assim. Você é educadora, participa do Instituto Baobá por meio da educação e participa de um quilombo. Como que espaços como esse nos dá voz, nos dá vez? O quanto é importante? Porque aqui no Vale, né, isso ainda é muito recente. Sim. Quilombo, instituto, Coletivos, o coletivo, né? aquela coisa de a gente se encontrou numa roda de Foi, conversa. Foi. E Linda o demais. quanto E nos se identificamos, né? Logo de início. isso. O quanto é importante para nos dar empoderamento, e não falo só do empoderamento feminino, não, falo de forma geral, esses espaços para nos dar voz. Então, eu acredito muito que esses espaços, para além de dar tudo isso de maravilhoso que você disse, ele dá vida. E uma coisa muito interessante é que quando a gente vive junto, a gente fica mais forte. Então, dentro desses espaços é onde os nossos olhares eles se encontram e você não precisa abrir a boca, porque eu consigo entender a sua dor. Eu consigo vislumbrar o que você também vislumbra. Uhum. Então, é essa coisa mesmo do aquilombar. Eu costumo dizer que o Instituto e o Quilombo Palmares é quintal, sabe? É aquele lugar que você chega sem fazer muita hora, sem fazer muita cena, sabe? Você se despe de toda essa armadura que a gente é obrigado a vestir para enfrentar o mundo lá fora e ali somos só nós mesmos. E eu acho que quando a gente se junta nessa potência de ser quem somos, é onde a diferença acontece. Uhum. A gente tá falando dos desafios, mas vamos falar das alegrias também, né? Maravilhoso, Eu acho que é amo. importante, né? Eu acho assim, quando a gente tá em coletivo, e principalmente entre mulheres pretas, a importância da gente poder celebrar, né? Sim. E quando você olha nesse cenário, de que forma que você entende que o papel da mulher negra na transformação social e na construção da sociedade mais justa e mais inclusiva? Como que você observa esse cenário? Então, a mulher preta, ela sempre foi que manteve as coisas funcionando, né? A espinha ali dorsal que fez a estrutura social se manter de pé. Então, a gente que sempre cuidou, a gente que sempre criou, a gente tem essa coisa do transformar a dor em estratégia, a lágrima em plano, mas eu acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que nada mais sobre nós sem nós, sabe? E eu acho que é bem essa postura que a gente, mulheres, né, pessoas negras em gerais, a gente está vindo com essa fome de ocupar os lugares que nos foi negado por muito tempo, sabe? E fazer isso de uma forma alegre, de uma forma leve, vamos dizer assim, porque é pautado no comprometimento social e na busca pela melhoria e pela justiça de igualdade social, é o que faz essa estrutura, né, tá ganhando corpo, tá ganhando forma, a gente tá caminhando. E o legal disso tudo é que a gente faz cantando e dançando. Uhum. Sabe? Eu gosto dessa coletividade, porque a coletividade ela é isso, né? É essa alegria, é essa coisa boa que nos move e nos impulsiona. Iane,
que você deixaria assim de mensagem para essa mulher preta, para esse menino preto, para essa criança que está nos ouvindo, nos assistindo, que algo que você percebeu durante a sua jornada e que você acha importante falar para deixar esse recado? Então, eu queria que você aproveitasse esse espaço que você tem aqui para poder olhar para elas e dizer algo que está aí no seu coração. Olhe bem para elas mesmo, lá no fundinho do olho delas, ali naquela câmera. O que eu diria é acredite. Acredite. Por muito tempo, a gente foi ensinado que a gente não podia, que a gente não ia conseguir, que a gente era pequeno demais. Mas, na verdade, era a galera que não estava preparada para o tamanho dos nossos sonhos. Então, acreditar. O que vocês colocarem no coração de vocês. Dá o passo e Deus põe o chão. Eu acredito muito nessa verdade. Eu acredito, sabe, que a gente caminha e o caminho aparece. Então, independente da idade, siga. Acredite nos seus sonhos, acredite na potência que você é. Use os meios que você tem e se alie. Tenha pessoas por perto que te querem bem, que te fazem feliz. Acho que é isso. Recado direto, hein? Pegue esse recado e escutem todos os dias. Tá desanimado? Coloca esse áudio da Anne aí, que eu tenho certeza que vai te levantar Vai da dar um cama, gás. vai te fazer aí se movimentar, sair da onde você está, dessa inércia, né? Pra poder fazer aquilo que você acredita, né? Porque eu acho é isso, é coragem. E aí, pegando esse gancho, vou fazer um bate-bola rápido aqui, pra gente ir se caminhando pro nosso finalzinho aqui com a Anne. Anne, eu queria que você trouxesse pra gente algum livro, algo que te transformou dentro dessa jornada, que até pra deixar também de sugestão pra quem tá nos ouvindo, que você trouxesse aqui. Então, tem um livro chamado Fernão Capelo Gaivota, que eu recebi indicação de uma diretora de escola que eu trabalhava no Rio, Sandra. E ele é um livro que não fala de questões raciais, mas era uma gaivota que queria voar. E as outras gaivotas, elas só queriam comer pão. Então elas não estão preocupadas em bater asas e voar e expandir e ir para além do horizonte. E aí acho que vem essa coisa, né, que eu acredito muito, que é a importância do acreditar naquilo que você quer. E assim, esse livro foi transformador na minha jornada. Agradeço muito a Sandra, porque sempre foi essa pessoa que me chamou de cantinho e falou assim. E é muito legal, que são pessoas que estão vendo que existe algo em você querendo Potencial, nascer, né? algo querendo desabrochar em você. E aí, quando ela me presenteou com essa leitura, foi o boom. Como é que chama o livro? Tipo, Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo Gaivota. É um livro pequeno. Vou anotar pra eu ler. Eu não conhecia, fantástico. Também não. Mas você sabe que essa fala dela de ter uma pessoa vendo, mesmo que não tenha sido um livro com letramento racial, tinha uma pessoa percebendo que você queria voar. A gente, dentro da saúde mental também, do emocional, há um diferencial na saúde mental da pessoa preta. Seja ela homem ou mulher, são tantas crenças, são tantos pesos, que ela acha que ela não é capaz de romper, que ela não é capaz de ir à frente. Então, o processo terapêutico, puxando para o meu lado, ajuda muito nisso, de você se ver como você é. Porque o autoconhecimento muda tudo. Depois que você consegue olhar para dentro de você, não, eu sou isso tudo aqui, eu vou chegar onde eu quiser. Mas, além de ser uma coisa não tão alcançável, saúde mental, e principalmente para o público preto, então isso dificulta um pouco. Então, quando tem alguém que rompe essa barreira e tá ali disposta a falar e se mostrar e ser referência para outros, a gente só tem que agradecer. Que é o seu caso. É verdade. Outra perguntinha rápida. Uma referência, uma só deve ser sacanagem, né? Mas uma referência pra você como mulher preta, que te inspira. Na educação, no caso, né? Pode ser na educação. Ah, sim, porque tem muitas mulheres pretas que me dentro do inspiram, seu gente. nicho. Dentro do seu nicho aí, da educação. Vamos delimitando. E para falar assim de pessoas, né, que a mídia conhece, eu não posso trazer É a assim, sua quem você como no quiser. quilombo, né? Pode ser. Eu tenho amigas, né, a Poliane Marinho, que é uma amiga que, na verdade, ela é minha amiga de infância. Na verdade, ela é amiga de infância da minha mãe, e a gente se reencontrou no Palmares. E aí, depois disso, a gente fez essa conexão, e aí ela é uma referência de uma educadora que tá ali na luta e que acredita na transformação. Sabe? Eu tenho
tenho comigo que ela é Uma referência. palavra que define a sua trajetória. Uma palavra Uma só? palavra. Só uma. Eu diria Difícil. ousadia. 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 Sim. Legal. Quer fazer a última pra ela? Eu não sei qual é a última. Você sabe, não vem? Ah, do segredo. Achei que a gente tava indo no bate-bola. O bate-bola foi. A última eu sempre sei. deixo pra você. A última, eu amo fazer essa pergunta. Por isso que eu deixo. O nosso podcast chama O Segredo do Começo e conta pra gente qual o segredo do seu começo que te trouxe até aqui. Uau! Agora pode ser mais que uma palavra, olha que tudo. Agora pode. Gente, difícil, hein? O segredo do começo. Eu acho que foi não esperar ter o corpo perfeito, não esperar ter a voz perfeita, sabe? Foi não esperar que a perfeição me alcançasse, mas que dentro das minhas imperfeições eu tivesse ousadia de caminhar. Acho que é Uau. isso. Nossa, a Anne, ela fala, eu não sei, mexe comigo de uma forma, porque acessa, se você que vai depois me falar, por que eu tô tão emocionada escutando, que eu acho que é muito algo de criança. E ela sendo educadora, trazendo essa fala dela tão assim, sabe, direta ao ponto, isso bate assim de uma forma, sabe, talvez querendo curar uma criança que foi silenciada por muito tempo e que hoje também se enxerga dessa forma. Eu não sei por que eu tô tão emocionada, mas eu tô. E eu agradeço muito por estar aqui, por ter te conhecido aquele dia na roda de conversa, a gente ter se identificado. E você tá aqui contando um pouquinho da sua história pra gente e o seu papel maravilhoso que você exerce. Eu acho que professor tinha que ser a pessoa mais remunerada, mais enxergada, porque são pessoas que formam outras pessoas. Então, parabéns pelo seu trabalho árduo, desafiador, principalmente na educação infantil, de estar formando crianças aí pro mundo. E parabéns por essa troca. Quero poder te escutar mais vezes, ser impactada pela sua história. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão te ouvindo, que estão te vendo, talvez também estejam sentindo essa mesma coisa que eu tô sentindo, porque vai muito no nosso interior, ainda mais quando a gente fala de educação infantil, de formação, de desenvolvimento. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Por esse momento, por essa partilha. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz e poder, né, contribuir, né, com o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, igualitária, que eu acredito, sabe? Ensinar também para as crianças brancas com muita responsabilidade e sem culpá-las Sim. sobre os privilégios que Uhum. alcançam a elas, né? Mas é isso, eu agradeço. Eu tenho 2 tópicos aí que tá mexendo com você. 2 tópicos? Quais? Primeiro que tá colhendo a sua criança, porque na nossa época, quando a gente era criança, não tinha ninguém defendendo a gente. Gente, eu lembro de uma cena que foi, eu briguei com uma coleguinha, e a minha mãe, assim como a sua, tinha preocupação com o cabelo, então meu cabelo era impecável, trançadinho assim. E aí no dia que eu briguei com a coleguinha, ela puxou meu cabelo e ficou uma trancinha ali. Já tô curada. Tá curada? Que bom. Ficou uma trancinha levantada. E aí eu passei a aula inteira tentando guardar aquela trancinha. Ela voltava, né, gente? Tava grossa. Sim. Né? E aí então os meus colegas riam. Mas era criança. Eles riam daquilo. E tipo, não tinha ninguém pra me defender. O professor entendia de cabelo? Não entendia nada. Então, hoje, a gente ter uma professora negra no ambiente escolar que vai acolher essa criança, que vai chegar na direção e falar, olha, ela tá sofrendo. É racismo. Não é só porque ela é gordinha, não é só porque... É porque ela é uma criança preta. Sim. Então, é acolher. Ela acolhe a nossa criança, que a gente não teve ninguém pra defender a gente. A outra coisa é que você é mãe da Flor. Eu tava ouvindo você falando aqui, você e ela falando, falou assim, vocês são bem minorias. A minoria, né? A mãe que sabe direito das crianças e que vai lá cobrar e que vai lá avisar, olha, a minha criança tem um cabelo tipo 4C, então ela vai sofrer por isso. Uhum. Agora, a criança que o professor põe lá no cantinho, a criança que chora e não é acolhida, gente, a realidade é diferente. É um pai abusivo, é um pai
que faz uso de substâncias tóxicas, de bebida alcoólica. É. É uma mãe que sai cedo para trabalhar e só volta à noite e não consegue. É uma criança cuidada pela avó, então ela traz tanta coisa, tanta dor, que você olhou para ela tá chorando. É. Imagina, dentro desse contexto, o primeiro lugar que a criança sai para um contexto social fora da família é a escola, e ela chega não é nesse lugar e acolhida. ela não é acolhida. Ela não é É. acolhida. Ela continua sendo a violência, ela chega até ali, porque o racismo ele não espera a criança crescer para Não, atingir criança. Isso é doloroso demais, né? E assim, dentro da minha cabeça, gente, não faz sentido. Não faz. Como um ser humano tem coragem de olhar para o outro ser humano e não entender as questões que e nem tô falando pela pessoa ser branca e não entender. São crianças. São crianças. São crianças. É. Então que a gente tenha muitas Anis por aí. Uhum. Você sabe uma coisa? Gente, a gente precisa terminar. Precisamos. Você sabe uma coisa? Eu prometo que é a última coisa que eu vou falar. Ah, gente, é meu assunto preferido no mundo. Uma coisa que eu tenho pra falar que agora eu tô esquecendo, gente. Meu Deus do céu. Cadê a memória? Ah, tá, vamos lá. Lembrou, vai. Vamos lá. Sabe o que é? Anne, geralmente a menina preta, ela realmente não, boa parte, vai engravidar na adolescência por questões, tantas camadas, né? Nossa, por conta muitas. E você fez diferente, porque assim, você falou que sempre foi apaixonado pelo serviço público, porque você viu sua mãe, tanto é que hoje você trabalha em escolas públicas. Sim. E essa coisa de ter força pra voltar. Ela falou assim, eu sempre gostei de estudar e eu sabia onde eu queria chegar. Então, ok, eu precisei de uma pausa aqui, porque eu engravidei, cuidei do meu filho 1 ano, mas eu vou fazer EJA e volto. E que isso seja inspiração para outras meninas, que você inspire outras meninas. Ok, aconteceu, mas eu tenho a chance. Eu, por exemplo, fiz a primeira faculdade pelo programa Escola da Família. Então, vamos lá, esses programas também podem ajudar. Então, o EJA é um programa Escola da Família. Tem meios pra gente mudar esse cenário, mudar a nossa história, não é mesmo? Sim, sim. Aqui no estado de São Paulo eu não conheço, né, tantas coisas voltadas para a realidade da juventude periférica, né? Mas no estado do Rio, por exemplo, a minha formação na educação superior, ela foi numa universidade federal, através do CEDERJ, foi com nota do Enem. Sabe? A minha pós-graduação, porque eu fiquei desesperada quando eu terminei a faculdade, eu tipo, meu Deus, eu preciso estudar, eu não tenho dinheiro, foi no Instituto Federal também, através de bolsa. Sabe? Então, assim, existem meios. O que a gente precisa fazer é que chegue até essa juventude, essa possibilidade de que é possível sim, sabe? Para além do querer, porque às vezes fica tipo, ai, fulaninha não quer, fulano não quer. Não é só isso. Tem muitas camadas. É. Hoje a gente acabou. Acabou, Ai, meu gente. Deus, Nossa. o que a gente faz? Mas vamos fazer o seguinte, acabou, mas vocês continuem acompanhando o Segredo do Começo no Instagram, gente, porque esse mês de julho tá recheadíssimo. Tá muito preta. Além dos episódios que teremos no YouTube e Spotify, nós teremos lives também, com convidados maravilhosos, com temas, olha, que vocês vão amar. Então continuem nos acompanhando no YouTube, no Spotify e no nosso Instagram, O Segredo do Começo. E siga também as nossas redes sociais também, né? Com certeza. Siga a Anne, siga a Edilane, siga a Idalina. Que a gente vai deixar tudo escrito aqui embaixo, porque para não errar. Mais uma vez, Anne, muito obrigada pela sua presença aqui. E né, Ida, prazerzaço. E a gente volta numa próxima com uma outra história inspiradora de uma pretona aqui que vocês vão, amar, né não? Continue, viu? Continue com a gente. Gente, até o próximo episódio do Segredo do Começo.